Está começando mais um Podcor. Meu nome é Beatriz Gentil, sou repórter do Centro de Operações Rio e hoje eu estou aqui na companhia do Maurício, meu companheiro de bancada que vocês já conhecem, e do subsecretário de Defesa Civil do município do Rio, o Rodrigo Gonçalves. Do que a gente vai falar, hein? Vamos falar sobre o sistema de informações, sistema integrado de informações. A cola, né? A gente não está muito habituado com os termos técnicos, com as siglas. É o Sistema Integrado de Informações e Desastres, essa ferramenta que é importantíssima para o trabalho da Defesa Civil aqui no Rio de Janeiro. E o Rio se tornou referência nacional, mas o Rio há muito tempo é referência nacional, né? No turismo, em relação ao acolhimento, à população que recebe bem o turista, que lida muito bem com as situações adversas, e não podia ser diferente em relação à Defesa Civil. O Rio é referência em termos nacionais, em âmbito nacional de Defesa Civil. É sobre esse assunto que a gente vai conversar com o Rodrigo Gonçalves, o subsecretário de Defesa Civil do município. Rodrigo, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado. Todos muito bem-vindos aqui ao Podcor, podcast do Centro de Operações Rio. Vamos falar, né, Bia, sobre um assunto muito importante, o Rio como referência, mais uma referência, né? O Rio é referência em turismo, o Rio é referência em acolhimento, o Rio é uma cidade sem igual, sensacional. E também na defesa civil, em termos de defesa civil, o Rio passa a ser referência. É o novo modelo do Sistema Integrado de Informações de Desastres, não é isso? É um marco importante para a nossa cidade, né? Com certeza. E aí, Rodrigo, a gente queria saber um pouquinho da sua história na Defesa Civil. Conta pra gente e pros nossos ouvintes. Isso. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Maurício. Boa tarde a quem está nos assistindo agora. A Defesa Civil, vou fazer 4 anos, né, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mas como eu sou o coronel do Corpo de Bombeiros, né, uma entidade que é umbilicalmente ligada ao tema Defesa Civil, né, há 28 anos eu já labuto nessa área, né, trabalhei em Angra dos Reis no sistema de prevenção de alertas contra radiações nucleares, né, ou seja, tinha todo um planejamento que a gente já atua há 28 anos, a Defesa Civil são 4 anos, né, que a gente vai fazer. Muito trabalhando o que preconiza a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, né? Que é a gestão do risco, as atividades de prevenção, mitigação e preparação das nossas comunidades, né? Frente a um evento adverso e, quando ocorre, nas ações de respostas e recuperação, sendo a Defesa Civil o primeiro órgão de resposta da cidade do Rio de Janeiro frente a qualquer evento adverso. Bom, a tua experiência é bem relevante e significativa, né? Você falou que teve em Angra dos Reis, né? Que é uma cidade que representa aí, não representa, mas ela oferece, né, riscos, como você falou, da questão nuclear, né? Existe as usinas nucleares, aquele complexo nuclear que é importante para a economia do estado daquela cidade, também é uma cidade que está encravada ali nas encostas da Serra do Mar. Foi uma experiência que acabou contribuindo e agregando para a tua posição de agora, tá tratando da realidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade igualmente complexa geograficamente falando. Isso. Lá na cidade de Angra dos Reis, né, até para tirar do imaginário da população a questão da energia nuclear, né? Você tem ao longo do mundo, por exemplo, dá um exemplo da França, 80% da energia da França advém da fonte nuclear, entendeu? É uma atividade que ela, com moderação e com segurança, ela é totalmente plausível de se encontrar numa cidade, né? Lá em Angra dos Reis eu era responsável pelo plano de emergência externo, que era justamente o que a gente faz aqui no Rio, era justamente cuidar das populações, né, daquele entorno da usina nuclear. A gente tinha uma faixa lá de 3 km, 5 km e 10 km, e dependendo de um evento adverso que acontecesse na usina nuclear, né, até a fissão do núcleo, né, vamos dizer assim, seria a atividade mais grave, né, a gente era responsável, né, o Corpo de Bombeiros era responsável, a Defesa Civil do Estado, por retirar toda essa população do entorno da usina, né? Então é isso que a gente faz aqui na cidade do Rio de Janeiro, no momento adverso, que são as nossas chuvas de verão, né, que caem na cidade. O que a gente precisa fazer com essa população mais vulnerável das encostas? Justamente retirar essas pessoas das suas casas que estão em área de risco e levá-las para um ponto de apoio. Agora falando da realidade do Rio de Janeiro, que é a realidade com a qual você convive aí já vai fazer 4 anos, né?
Como o Rio virou referência no que diz respeito ao trabalho de defesa civil, né, escolhida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil como uma das 5 cidades referências nesse plano, nesse novo sistema integrado de identificação de problemas, de identificação de riscos, como o Rio acabou sendo alçado a essa condição de se tornar um exemplo para as defesas civis aí, de todos os estados brasileiros. Foi um estudo criterioso, né, que foi realizado pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. Né? A gente sabe que tem mais de 5.500 municípios no Brasil e a Defesa Civil Nacional está fazendo uma atualização desse sistema, o S2ID, popularmente conhecido, né? Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. E tem uma aba lá, uma plataforma que se chama Plano de Contingências, que nada mais é do que a Defesa Civil da cidade preencher com os dados, aliás, características do município, o seu poder de atuação frente a um evento adverso e até a sua preparação pré-desastre e também pós-desastre, o que você teria de instrumentos ali em cada cidade dessa, né? Foi uma escolha criteriosa da Secretaria Nacional, né? Ela decidiu escolher 5 cidades no Brasil, né? 2 com população acima de 500 mil habitantes e o Rio de Janeiro foi a única capital do Brasil escolhida para esse trabalho. Né? É bom para a gente mostrar também um pouquinho da essência da Defesa Civil do Rio de Janeiro, não só do órgão Defesa Civil. A gente conta lá com 160 funcionários que atuam especificamente nessa gestão de risco e na gestão de desastres, 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas também todas as atividades do sistema municipal, né, que são todos os órgãos envolvidos e a grande palavra que a gente trabalhou uma semana aqui com a Defesa Civil Nacional foi justamente essa integração que todos os órgãos municipais que compõem o sistema municipal de defesa civil têm e atuam em prol da resiliência carioca. É legal, né, Bia, que eles fizeram um evento, né? Fizeram um evento aqui no Centro de Operações Rio, né? E também na sede da Defesa Civil, que mostra a integração, né, dos diversos órgãos. Tem aqui Guarda Municipal, polícias, toda uma estrutura de cuidado com a cidade, né? Rodrigo, a gente tem aqui os nomes, né, dessas cidades e tal, os municípios. Blumenau, em Santa Catarina, Santana, Igaraçu e Itabira. Por que você acha que esses lugares também foram selecionados, além do Rio? Até por conta da pluralidade do Brasil, né? Você tem 5.500 cidades. A gente precisa chegar no plano nacional, né? Ele precisa chegar num plano de contingência que consiga abarcar, né, minimamente possível, todas essas 5.500 cidades, né? Cada cidade vai ter que fazer um plano de contingência, né? Então é muito bom para a Defesa Civil Nacional conhecer o histórico, né? Conhecer a realidade de todas as cidades, né? Desde aquela que tenha 5, 10 mil habitantes até uma cidade como o Rio de Janeiro de 6 milhões, né, de habitantes. E eu acho que foi importante para a gente, a única capital, né, a ser relacionada, né, entre as 5, eles conhecerem um pouquinho do que a gente fala sobre defesa civil, sobre resiliência de cidade, mostrando esse grande centro de operações. O primeiro dia deles aqui foi justamente no centro de operações, né? Que foi criado, né, após um grande desastre lá em 2010. O prefeito Eduardo Paz, na época, né, criou o centro de operações, primeiro para ser um centro de resposta a um desastre, né? Depois tornou-se essa ferramenta de gestão que a gente vem vivenciando hoje. Isso aqui foi muito interessante para eles conhecerem, né, o que é um centro de operações, como é que a gente gerencia a cidade, não só no evento de desastre, mas também no dia a dia, né? Sendo transporte de ida e vinda para o trabalho, né? Que a gente sabe que é um desafio para a nossa capital aqui, mas também, quando de uma emergência, você ter todos os órgãos reunidos e a tomada de decisão ser de forma verticalizada. Diante dessa tua afirmação, a gente pode considerar o ano de 2010 como um divisor de águas, como um marco, né? Para o Rio ter chegado a esse ponto de se tornar uma referência nacional, né? A gente falou aqui das 5 cidades, né? Além do Rio, Blumenau, Santa Catarina, que é uma cidade de porte médio na região sul do país, Santana, Amapá, que eu não tenho a informação, mas imagino que seja uma cidade muito pequena, né? A Amapá tem poucas cidades, né? Poucas cidades mais de dimensões grandes, mas com população pequena, né? Igaraçu, Pernambuco, e Itabira, Minas Gerais, uma cidade bem com características interioranas, né? Então 2010 para cá, imagino que uma evolução tenha ocorrido, né? Então pode ser considerado um divisor de águas, o que vinha antes de 2010, o que a gente tem a partir de 2010 até hoje, para o Rio ter chegado ao ponto onde chegou como referência nacional. Isso, a nossa grande virada mesmo de chave para redução de risco de desastre aconteceu após o desastre de 2010, né? 64 pessoas morreram
E com isso o prefeito Eduardo Paz, que era o prefeito da época, né, o atual prefeito, ele quis realmente evoluir nessa questão de resiliência da cidade do Rio de Janeiro, né? Você tem aí, em 2010, a gente adquiriu um novo radar meteorológico, sendo a primeira cidade do Brasil a adquirir um radar. Hoje nós temos 2, né? Foi inaugurado um em 2023, ou seja, a primeira cidade do Brasil a ter 2 radares meteorológicos, né? Para você controlar, acompanhar essa atividade climática, né? Que é o grande desafio, né? Das nossas cidades do Brasil todo. Você tem também em 2010, né? Um pacote que o prefeito passou para a Defesa Civil. A gente conseguia atingir, né? Fazer chegar a comunicação do seu João para a Dona Maria, que moram no alto das comunidades, né, que muitas vezes não tem nem água nem luz. Como é que você vai conseguir informar para aquela pessoa que mora numa área vulnerável, numa área de risco da cidade, que uma chuva forte está chegando, que ela precisa sair de casa e procurar um ponto de apoio, né? Então foi implementado em 2011, né, um ano após esse desastre, o sistema de... Alerta e alarme? Muito bom, Bia, obrigado. lembrei. Foi implementado o sistema de alerta e alarme nas comunidades. Hoje a gente tem 103 comunidades que são atendidas por esse sistema de alerta e alarme. São 164 sirenes instaladas nessas comunidades, que a gente consegue avisar 3-4 horas de antecedência que uma chuva forte está por chegar naquela região, para as pessoas se prepararem, e quando tocar a sirene, a gente faz exercício simulado com essas comunidades já há 13 anos, ou seja, já está no imaginário dessas pessoas também, no automático do que fazer se as sirenes forem tocadas, né? E com isso a gente conseguiu atender a esse pleito lá de 2010, que era você conseguir atingir, conseguir comunicar, principalmente com essas pessoas dessas áreas mais vulneráveis. Você tem uma rede de pluviômetros, que é a maior rede de pluviômetros do Brasil, também implementado lá em 2011, ou seja, 2010, foi um ano realmente de mudança de paradigma na questão de resiliência para a cidade do Rio de Janeiro. Legal. E, Rodrigo, quando que vocês pararam e pensaram, a gente precisa de uma plataforma para registrar eventos diversos que aconteçam? Na verdade, essa é uma atualização, né, da Defesa Civil Nacional, esse S2ID. É uma plataforma que está desde 2010 aí. Eu acho que foi muito importante, está sendo, né, muito importante essa atualização que eles estão promovendo. E eu acho que o mais importante de tudo é o Rio de Janeiro ter sido escolhido entre uma dessas 5 cidades, para eles conhecerem um pouquinho do que a gente lida aqui, né, cara? Você ter um equipamento de ponta como centro de operações, né, que você consegue gerir uma cidade e também atuar, né, no momento de desastre desse local aqui, abrangendo toda a capital, entendeu? Toda a região. É importante também conhecer os mecanismos que a gente tem de transversalidade, de integração com os órgãos. Isso é que é importante. Eu acho que esse foi o legado que a gente já deixou, né, para a Defesa Civil Nacional, para a gente tentar replicar esses mais de 5.500 municípios do Brasil. Esse sistema que a gente está debatendo aqui, o sistema integrado aí, S2ID, ele foi desenvolvido aqui no Rio, pela Defesa Civil do Rio? Não, ou não. É nacional? É nacional, é um sistema nacional. Nesse sistema a gente consegue colocar, mesmo que não seja decretada situação de emergência ou estado de calamidade pública, um grande evento, a gente já consegue, as cidades do Brasil todo já acessam esse sistema, e a gente já consegue colocar até para você criar um histórico de eventos adversos de desastre no Brasil. Ou seja, desde 2010 esse histórico é levantado e é colocado por cada cidade. Agora está acontecendo, na verdade, a atualização desse sistema, e principalmente com relação ao plano de contingência, né? Certo. Agora, quais são os principais objetivos, né, e os benefícios esperados aí com o uso dessa plataforma, trazendo para a realidade do Rio de Janeiro, ou seja, com a evolução da plataforma, de que forma ela pode ser aplicada de forma real diante dos desafios que a cidade apresenta? Esse plano de contingência a gente tem por obrigação aqui na cidade do Rio de Janeiro, né, da gente atualizá-lo anualmente, né? Com essa ferramenta aí, esse novo modelo de plano que a Defesa Civil Nacional está preconizando, né, está testando, eu acho que a ideia é justamente facilitar essa atualização anual que a gente precisa, né, executar. Até para você melhorar as questões de prevenção, de preparação das comunidades, e também no momento de atuação, né, no momento de socorro, você ter o alinhamento cada vez mais intrínseco, né,
mas junto de todos os órgãos que possam atender a um desastre. Acho que esse é a grande evolução, é aprimorar as ferramentas, tanto de prevenção como de socorro. Rodrigo, e quais são as principais características e funcionalidades da nova atualização? Então, assim, de maneira menos técnica possível, que você possa explicar pra gente. Foi uma coisa muito interessante, né? Eles estavam trabalhando, a Defesa Civil Nacional, como eu falei para você, é uma das 5 cidades, estão testando todas essas 5, como é que é a forma de trabalhar, a forma de elaborar esse plano de contingência, né? O que a gente mostrou para eles que era bem contrário ao que eles estavam planejando, né? Eles queriam colocar por área, né? Cada localidade, cada bairro com seu problema de vulnerabilidade. A gente aqui no Rio de Janeiro, não, a gente fez um levantamento todo, né? A Fundação Geo Rio, que fez esse levantamento, essa atualização das áreas de risco. A gente sabe que os dois maiores problemas, né, envolvendo desastre na cidade do Rio de Janeiro são ou deslizamento de massa, deslizamento de pedra, o risco geológico, ou o risco hidrológico. O que a gente deixou de dever de casa para eles? Você classifica quais são os riscos do município, os principais, e dentro dessas 2 classificações, que o caso é o Rio de Janeiro, você consegue colocar as comunidades de cada uma dessa classificação. Seja ela risco geológico, risco de deslizamento de terra, né? Falando mais popular, né? Popularmente falando, é o risco do deslizamento e o risco do alagamento, né? Eles estavam querendo considerar cada bairro, cada área, e depois, em cada área dessa, desenvolver o protocolo do risco. A gente não define quais são os principais riscos e, em cima desses principais, a gente colocar essas áreas, que facilita um pouco mais o trabalho nessa ferramenta. É realmente um trabalho muito importante, né? Levando em conta que a cidade tem essa característica, né? O Rio de Janeiro não muda porque existe, como se fala muito, né? Um terreno muito acidentado, né? Um relevo muito diferenciado se a gente for comparar com as capitais, né? E também os riscos hidrológicos são advindos desse relevo acidentado, né? As áreas mais de baixada, vales que acabam dificultando de certa forma o trabalho, mas as autoridades têm que estar preparadas para cuidar, enfim, saber diferenciar essas regiões e como lidar com cada uma delas, né? Isso, é o ônus da gente ter, de a gente morar na cidade maravilhosa, exatamente, né? Entre o mar e a montanha, né? Você tem as áreas de baixios, né? A cidade do Rio de Janeiro tem as áreas que são mais baixas que o nível do mar. Baixadas, e a gente né? precisa trabalhar justamente isso, preparar essa população, mitigar as ameaças, as vulnerabilidades do terreno, né? Para se preparar para essas ameaças que podem chegar na cidade, que são as nossas grandes chuvas. Agora, nesse período aí de 4 anos, né, que você está à frente aí da Defesa Civil do município, você tem na tua memória, enfim, muita coisa deve ter acontecido, mas você consegue elencar o que a gente evoluiu, né, o que o Rio de Janeiro evoluiu em relação ao plano de mitigação desses riscos, né? Por exemplo, a gente lembra lá da Praça da Bandeira. A Praça da Bandeira é um lugar histórico em que caiu uma chuva mínima no verão e aquilo virava uma verdadeira piscina, né? A Avenida Niemeyer, a gente tem histórico, né, de deslizamento de terra, algumas tragédias já aconteceram. Você consegue elencar pra gente os desafios superados, o que deve estar com o radar sempre ligado para evoluir nesse trabalho de contenção, o que foi feito nesses 4 anos que você consegue elencar pra gente? Você falou um ponto interessante, Maurício, a questão da Praça da Bandeira, né? A gente tem imagens da década de 40, né, que alagava lá. Depois desse desastre de 2010, né, o prefeito construiu ali, são 3 piscinões na área da Grande Tijuca ali, que hoje você não tem mais esse alagamento na Praça da Bandeira. Acho que é um evento ali, foi um problema superado, né? Hoje a gente fala do conceito de cidade de esponja, serve como uma esponja para absorver aquela água que fica acumulada, né? Isso, os piscinões foram justamente para isso, né? Você conseguir absorver naquele primeiro momento, né? O momento emergencial, você absorver aquela água, não causar o alagamento ali, você não interromper o trânsito, você parava a cidade toda por conta da Praça da Bandeira, né? Isso aí já é um case de sucesso mundialmente também. As pessoas vêm conhecer aqui os piscinões, né? E é mais um legado pós-desastre de 2010. E o último foi a grande chuva de janeiro agora, né? 13 e 14 de janeiro, que vários bairros ali da Zona Norte, né? Acarico, Parque Colômbia, Anchieta, que alagaram. A gente entrou em situação de emergência, o prefeito decretou. Foi por isso que a cidade do Rio de Janeiro também foi uma das cidades escolhidas, né? Precisaria ser uma cidade que tivesse sido decretado a situação de emergência. A gente fez isso
em janeiro, até para poder ter o aporte, né, e o apoio tanto do governo estadual como também do financiamento, né, da verba, né, do dinheiro federal, entendeu? Do recurso público federal para apoiar esse desastre que aconteceu ali. Agora, a Fundação Rio Água está estudando ali a questão do Rio Acari, do Rio Pavuna, para a gente conseguir melhorar e evoluir a questão da mitigação daquela área. Rodrigo, tem alguma outra área no Rio que a gente está conversando aqui? Já falamos de inúmeros bairros e tal, mas tem alguma que você lembra, assim, que você considera ser uma área importante para ficar de olho? O Jardim Maravilha, ali em Guaratiba, Campo Grande, né? É uma grande área, né? Ponto histórico, né, de alagamento. Que é uma área que é abaixo do nível do mar, entendeu? Para vocês terem uma ideia. Você tem décadas de construções irregulares ali, né? Infelizmente, o Rio de Janeiro e todas as grandes capitais, né? Tem esse passivo das construções irregulares de décadas atrás. Aquela área ali tem muita ocupação irregular, é uma área que é abaixo do nível do mar, né? E está sendo hoje, agora, nessa gestão, né? Está sendo implementado um sistema ali, são chamados de diques holandeses, né? Foram na Holanda estudar como é que funciona o escoamento de água lá na Holanda, que é uma área abaixo do nível do mar, né? E vai ser construído a semelhança lá dos diques holandeses, naquela área ali do Jardim Maravilha, Campo Grande, Guaratiba. Essa rede, né, de diques, para a gente conseguir evitar aquele alagamento de toda aquela área, né, de Campo Grande e Guaratiba ali. Acho que esse é o grande ponto de atenção, né, que a gente está tentando melhorar a resiliência dessa região, dessa área. Sim. Realmente é um ponto que sofre há muito tempo com alagamento, né, justamente por essa característica, né, e há um rio que passa, não apenas um, mas há um complexo de rios ali, tem o Cabo Sul, ali próximo tem o Rio Piraquê, Isso, tem uma variedade, uma quantidade considerável de rios que com a mínima chuva acaba transbordando, e aquilo como se fosse um vale, né? E as casas foram construídas naquela região de forma irregular e acaba sendo inevitável acontecer alagamentos e as pessoas acabam sofrendo, né, importante esse trabalho. E como eu falei para vocês, no Rio de Janeiro tem os dois principais riscos. É o hidrológico, acabei de falar para vocês, Jardim Maravilha ali é um ponto de atenção, e o segundo ponto foi onde aconteceu o desastre em janeiro, que é a área de Acari ali em Anchieta, né? E se você for falar o segundo risco, é o risco geológico, né? A gente tem os dois grandes maciços, o da Tijuca, que já está planilhado, já estão mapeadas as áreas de risco pela Fundação GeoRio, né? Por isso a gente tem um sistema de alerta e alarme para essas comunidades, e agora está em fase de levantamento o maciço da Pedra Branca, né, que é o segundo maciço da cidade, que a gente também vai fazer o levantamento dessas áreas de risco e depois implementar também nessas áreas o sistema de alerta e alarme, para a gente conseguir cobrir 100% do território carioca em termos de resiliência. É importante esse trabalho. Queria voltar um pouco atrás lá para o encontro que foi realizado aqui no Centro de Operações Rio, né, trazendo autoridades de defesa civil aí de várias partes do Brasil, nesse encontro de âmbito nacional, e a gente estava falando das cinco cidades que são consideradas aí referências nesse estudo, nessa evolução dessa plataforma do sistema de intercâmbio de informações para desastres. Qual foi o que o Rio absorveu no convívio com essas cidades? Por exemplo, a gente está falando de risco hidrológico, me vem à cabeça Blumenau, que foi uma dessas cidades. Tem o rio Itajaí, o Blumenau fica no Vale do Itajaí, que é um rio que representa muito perigo, muito risco, né? A gente teve chuvas recentes no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, né? Ano passado, da mesma forma, foi uma região que sofreu muito com as chuvas que atingiram aquela região. Amapá, por exemplo, uma área isolada, que é difícil acesso para qualquer tipo de trabalho. Qual foi o intercâmbio, o que o Rio ensinou e o que o Rio aprendeu nesse encontro com essas cidades que são bem heterogêneas, com suas características próprias? Na verdade, o trabalho da Defesa Civil Nacional foi primeiro de levantar cada uma dessas 5. A gente ainda não chegou nessa fase de fazer esse cruzamento de dados, entendeu? Eles vieram só aqui no Rio de Janeiro para conhecer como é que nós trabalharíamos essa plataforma, plano de contingência. A segunda parte, sim, depois que eles forem em cada uma dessas 5 cidades, a gente vai juntar as 5 cidades e mais o governo federal e chegar num plano de contingência e consiga abarcar todas as 5.500 cidades do Brasil, entendeu? Eles vieram mais conhecer como nós trabalhávamos. Acho que isso é como nós trabalhamos, né? Eu acho que é isso que a gente deixa de legado
para eles mostrar o que uma das defesas civis mais antigas, né? São 46 anos de defesa civil da cidade do Rio de Janeiro, preparando as pessoas para essa vida mais resiliente, né? Mais segura. E acho que eles saíram daqui bem satisfeitos do que a gente faz aqui e como a gente faz para conseguir atingir toda a população carioca. Era isso que eu queria saber de você, o retorno, né, que o Rio teve, né? Tipo, você... Vamos voltar lá, Santana, no Amapá, uma cidade que se imagina muito pequena. De que forma, como eles observaram, caramba, esse trabalho é uma referência. A gente está aqui numa cidade que é referência, que tem integração, onde as concessionárias, todos os órgãos conversam pelo bem da cidade, pela estabilidade da cidade, né? Como essas cidades que estiveram aqui reagiram ao conhecer a nossa realidade. Todo mundo primeiro maravilhado com o que viram, né? Você vê realmente, você tocar uma cidade, aqui atrás da gente está o centro de operações, né? Aqui é a sala de situação, daqui que a gente toca a cidade toda, né? Tem todas as câmeras, mais de 3.500 câmeras, e são várias realidades de Brasil, né, Maurício? Você não precisa ir muito longe, não. Você não saindo do estado, você vai chegar em municípios que a Defesa Civil, te falei que a Defesa Civil do Rio de Janeiro são 160 pessoas, né? Você vai sair para outros municípios do estado do Rio de Janeiro que a Defesa Civil serão 2, 3 pessoas, entendeu? São muitos Brasis, né? Muitas cidades dentro do próprio Brasil, né? Você tem um número, a Defesa Civil Nacional, o número de efetivo dela são de 100 pessoas. Ou seja, o Rio de Janeiro tem 160 pessoas. Nossa. É uma cidade que tem mais funcionários do que a Defesa Civil Nacional, né? Ou seja, você chegar no meio termo também, né, para plano de contingência, né? É um trabalho árduo que a Defesa Civil Nacional tem de você pegar uma capital como o Rio de Janeiro, com essa estrutura maravilhosa que nós temos, e você pegar cidades aí do interior, do Agreste principalmente, que você vai chegar, se tiver, terão 1, 2 pessoas e uma viatura, entendeu? Eu acho que é esse meio termo, né? Você convencer os gestores de cada cidade dessa a se prepararem, né? Porque os eventos adversos, a gente não fala mais em mudanças climáticas, né? A gente já fala em adaptações climáticas. O mundo já mudou, a gente já vê aí. As ondas de calor que até o ano passado não aconteciam, já repetiram 2, 3 vezes, né? De novembro para cá. E o Rio, mais uma vez, larga na frente como referência ao estabelecer níveis de calor. Níveis de calor, né? Também ficaram maravilhados com o que viram aqui, entendeu? Eu acho que o que eles vão levar daqui são todos os nossos protocolos, todas as nossas formas de agir, né? Um centro de operações, essa integração entre os órgãos e essa verticalidade nas ações, entendeu? A Defesa Civil consegue, juntamente com o Centro de Operações, trabalhar com todas as agências que respondem a um desastre dentro de uma sala só, que você consiga compartilhar essas informações e tomar as melhores decisões em conjunto com todos os órgãos em prol da resiliência, em prol de você conseguir salvar vidas. Rodrigo, agora voltando um pouquinho para o assunto que a gente estava no início falando, né, sobre a atualização, né, do sistema de informações e desastres. S2ID. S2ID. Isso. Como que vocês vão fazer para medir, né, o monitoramento e a eficácia dessa nova atualização? Na verdade, o trabalho ainda está transcorrendo, entendeu? Esse trabalho é da Defesa Civil Nacional. Eles vieram conhecer a gente aqui e a gente já se colocou à disposição também. Estamos até em grupo de resposta a desastres, entendeu? O pessoal lá do Sul que está precisando de apoio ainda. A gente já está fazendo esse link com o governo federal para ceder servidores daqui para atuarem lá, entendeu? Para ajudarem. Nós mesmos tivemos, né, em maio, lá em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, né, atuamos durante, né, o desastre que ainda está acontecendo, né? Você ainda tem agora o pós-desastre, que são as epidemias que podem ocorrer por conta da questão sanitária, né? Você tem um alagamento que perdurou ali durante um mês, bairros inteiros embaixo d'água, né? Agora que vem essa questão de saúde, principalmente, esse impacto no desastre sanitário, entendeu? E eu acho que o mais importante é esse conhecimento, entendeu? É juntar depois todas essas 5 cidades, né? Você vai falar de capital, que é o Rio de Janeiro, e vai se falar de cidadezinhas menores, né? Com 10, 5 mil habitantes, que a gente precisa chegar a um dado mínimo de você conseguir um plano de contingência, entendeu? E o próprio exemplo aqui do Centro de Operações, né? A gente mostrou para ele as normas técnicas, né? Que nós apresentamos, né? Já estão aprovadas de criação de centro de operações
nas cidades do Brasil. Já tem uma norma técnica recomendada da ABNT, aprovada, o ministro do Desenvolvimento, né, que teve aqui também. Integração Nacional. A Integração Nacional, o Mercadante, presidente do BNDES. A gente está tentando também uma linha de que é levar isso para o Brasil, entendeu? Levar para a Defesa Civil Nacional para que ela possa exportar, né? Mostrar o que a gente tem de bom, o que a gente faz de bom aqui e tentar exportar isso para o Brasil. Já tem a norma técnica para construções de centros de operações. Né? São 3, 4 tipos de centros de operações ali que você vai fazer conforme o tamanho da cidade. Né? Uma cidade de 50, 100 mil habitantes não vai precisar de um centro de operações desse tamanho, entendeu? E a gente pensou até nisso. 3, 4 níveis de centro de operações com financiamento do BNDES, que é o que a gente está percorrendo, né? Correndo atrás agora, né? Tentando essa linha de crédito para ajudar esses 5.500 municípios aí melhorar essa questão de resiliência. Rodrigo, para a gente finalizar, né, desde já agradecendo aqui a tua participação aqui com a gente, você compartilhando a tua experiência, a tua vivência e o protagonismo do Rio nesse trabalho que é de fundamental importância para a sociedade carioca, fluminense, nacional, né? Queria, já que você mencionou o Rio Grande do Sul, falar da contribuição, né, da Defesa Civil do município do Rio, né, nesse trabalho do pós-tragédia no Rio Grande do Sul, né? Vocês que estiveram lá em Bento Gonçalves, uma cidade da Serra Gaúcha, você falou que é o trabalho do pós, né? Tem a questão das epidemias, a questão de saúde pública, que nesse momento é o que mais importa para esses meses, para esses dias que se passaram após a grande tragédia, né? A gente pode considerar que, como Defesa Civil, o pós é uma espécie de pré, ou seja, é algo que tem que ser acompanhado, um acompanhamento para evitar que novas tragédias aconteçam, enfim, no Rio Grande do Sul agora é trabalhar aquela terra arrasada de modo a evitar, a preparar a cidade, a reconstruir para que o que aconteceu não volte a acontecer. É por aí? É por aí que preconiza a política nacional de defesa civil, né? É um círculo que você não termina nunca, né? Você está na fase agora do desastre, do socorro, depois você vai para a fase da reconstrução, né? Mas você tem que reconstruir já pensando na prevenção, né? Pensando na mitigação, onde é que você vai reconstruir para que não ocorra realmente um novo desastre. Né? Com isso você trabalha a prevenção, você trabalha a mitigação, né? Tirando os riscos ali envolvidos, e você também começa a trabalhar a preparação dessas comunidades. Né? Como eu falei, é um círculo vicioso, né? Na verdade, que você fica percorrendo ali. Nessa fase de reconstrução, é reconstruir de forma melhor, para que num próximo evento adverso não aconteça de novo, entendeu? Isso é o que preconiza a gestão de risco e gestão de desastre da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Esse que é o que a gente sempre percorre, tentando reconstruir cada vez melhor para que na próxima, com prevenção, mitigação e preparação, não tenhamos vidas perdidas. É isso. Gente, acho que encerramos por aqui. Muito obrigada pela sua presença, Rodrigo. Obrigado. É um prazer, como sempre. Aprendemos muito aqui. Obrigada, Maurício, pela companhia. Pessoal, e vocês já sabem, se vocês curtiram, é só dar um joinha, compartilhar com os amigos, com a família. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente.